Olá, meu nome é Thiago e é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós iremos trabalhar análise dimensional e semelhança, e é um conteúdo muito relevante para a mecânica dos fluidos ou transferência de quantidade de movimento, e também é muito importante para operações unitárias, transferência de calor, transferência de massa ou disciplinas semelhantes. Então vamos lá. Bom, primeiramente temos que nos lembrar dos conceitos de dimensão e de unidade. Dimensão é a medida de uma determinada quantidade ou propriedade física, como por exemplo comprimento, temperatura ou massa. Unidade é a forma a partir da qual nós podemos atribuir um valor a uma determinada dimensão ou a uma propriedade. Por exemplo, a dimensão de comprimento poderíamos utilizar a unidade de quilômetro ou centímetro. Para a dimensão de massa, poderemos utilizar quilograma, grama, miligrama ou libra-massa. Bom, aqui nós vemos a segunda lei de Newton, que nos diz que a força resultante sobre um corpo é igual a massa vezes aceleração. Em unidades SI, força tem unidades de Newton, que equivale a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que por sua vez tem dimensão de massa vezes comprimento, dividido por tempo ao quadrado. É muito importante conhecer as unidades com as quais você trabalha, porque vai facilitar com que você determine quais as dimensões aquela determinada propriedade ou variável possui. Por exemplo, pressão é dado por força sobre área, que em unidades SI é dada por Pascal, que é Newton por metro quadrado. Realizando algumas manipulações algébricas, nos damos conta de que pressão tem dimensão de massa por comprimento vezes tempo ao quadrado. Aqui nessa tabela, nós vemos algumas dimensões que chamamos de dimensões básicas ou primárias. A partir de uma combinação dessas dimensões básicas ou primárias, podemos chegar a outras dimensões. Eu gostaria de ressaltar que tempo aqui está sendo representado com um T maiúsculo, enquanto temperatura está sendo representado pela letra grega θ. Dependendo da bibliografia que você escolhe seguir, o autor vai representar tempo com um T minúsculo e temperatura com um T maiúsculo. Porém, para algumas pessoas isso pode confundir usando os dois T's, apesar de que um seja minúsculo e outro seja minúsculo. Então, para eliminar a possibilidade de uma certa confusão, vamos representar tempo com a letra T maiúscula e temperatura com a letra θ. Bom, aqui nós temos uma propriedade física muito importante, que é a massa específica. Notem que eu poderia utilizar as unidades quilograma por metro cúbico, mas independente da unidade que eu escolher representá-la, ela terá dimensões de massa por comprimento ao cubo. E aqui temos a vazão volumétrica, que eu estou representando com unidade de metro cúbico por segundo. Poderia ser, por exemplo, metro cúbico por hora ou feet cúbico por segundo, mas independente da unidade escolhida, ela vai ter dimensão de comprimento ao cubo por tempo. Por fim, a viscosidade terá dimensão de massa por comprimento vezes tempo. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de adimensionalização de uma equação. Para esse exemplo, vamos utilizar o problema de uma esfera no vácuo, ou seja, sem resistência do ar, em queda livre. Para aqueles que estudaram física básica ou têm alguma familiaridade com física, sabem que podemos representar a posição dessa esfera em função do tempo como sendo z, que é a posição em função do tempo, igual à posição inicial, z0, mais a velocidade inicial vezes o tempo, sendo que a velocidade inicial representamos por w0, menos a aceleração da gravidade vezes c ao quadrado sobre 2. Bom, precisamos saber ainda alguns conceitos. Uma variável dimensional é uma quantidade dimensional que muda ou que varia no problema analisado. Nesse nosso caso, temos duas, por exemplo, a posição, que é uma função do tempo, ou seja, uma variável dependente, e o tempo, que é uma variável independente, e ambos possuem dimensões. Uma variável adimensional é uma quantidade que pode mudar ou variar num problema, porém não possui dimensão. Por exemplo, ângulo. Quando trabalhamos com rotações, é comum que os ângulos mudem. Porém, ângulo por definição, não possui dimensão, apesar de que seja representado em radianos. Uma constante dimensional é uma quantidade dimensional que não muda ou que não varia no problema analisado. Nesse caso, temos a aceleração da gravidade e a posição inicial. Notem que em algumas aplicações ou em alguns problemas, a gravidade pode sim variar num problema, mas nesse caso, tratamos ela como constante.
Bom, listamos aqui todos os parâmetros envolvidos no nosso problema, bem como as respectivas dimensões de cada parâmetro. E notamos que em todos os parâmetros temos apenas duas dimensões, que é tempo e comprimento. E por isso, para realizar a adimensionalização da equação, vamos escolher dois parâmetros de escala, que serão a posição inicial, Z0, e a velocidade inicial, W0. E vamos dar origem a duas variáveis adimensionais. A primeira vamos chamar de Z asterisco, que é a razão entre a posição e a posição inicial, e um tempo adimensional, que é T asterisco, que vai ser a razão entre o produto da velocidade inicial vezes o tempo sobre a posição inicial. Antes de prosseguirmos, eu gostaria que vocês conhecessem um parâmetro adimensional chamado número de Froude, que é dado pela razão entre uma velocidade e a raiz da gravidade vezes uma posição. Bom, adimensionalizando a equação, fazemos o seguinte: dividimos toda a equação pela posição inicial, lembrando que a razão entre a posição e a posição inicial é Z asterisco, e o segundo termo após a igualdade equivale a T asterisco. E, realizando algumas manipulações algébricas, substituímos T por uma relação entre T asterisco e aquelas variáveis, a gravidade, a posição inicial e a velocidade inicial. Percebendo que o último termo ao lado direito da igualdade equivale ao inverso do quadrado do número de Froude, chegamos à seguinte equação. Bom, agora talvez você esteja se perguntando qual a vantagem de adimensionalizar uma equação e para que isso serve. Em alguns problemas de engenharia ou de transferência de calor ou transferência de massa, vamos nos deparar com algumas equações diferenciais parciais. Algumas equações não possuem soluções analíticas prontas e é impossível ou é muito complicado resolvê-las. Então, adimensionalizando, podemos utilizar parâmetros adimensionais para resolver esses problemas ou tornar mais fácil a sua resolução. Iremos abordar agora o conceito de similaridade. Bom, em muitas situações de aplicações de engenharia ou da vida real, é muito interessante poder realizar cálculos com base em modelos antes de construir um protótipo em escala real. E para isso é muito utilizado a similaridade. Para que haja a similaridade completa, são necessários três requisitos: a similaridade geométrica, dinâmica e cinemática. A similaridade geométrica nos diz que o modelo deve ter a mesma forma do protótipo, mas ele pode ser escalonado por algum fator de escala linear, que pode ser maior, igual ou menor que 1. Isso significa que tanto o modelo quanto o protótipo têm o mesmo formato, e além disso, as distâncias relativas entre determinadas partes do modelo e do protótipo devem ser preservadas. Por exemplo, vamos supor que a distância entre a cauda e o bico do avião tem uma distância de 5x e a distância da ponta de uma asa até a outra é 2x. Supondo que o protótipo esteja numa escala 5 vezes maior, significa que a distância entre a cauda e o bico do protótipo vai ter uma distância de 25x. E a distância de uma asa até a outra é de 10x, ou seja, todas as distâncias têm que crescer ou diminuir na mesma proporção. A similaridade cinemática nos diz que a velocidade em qualquer ponto do escoamento do modelo deve ser proporcional ao do protótipo, ou seja, quando nós avaliamos a velocidade do fluido em cada ponto do escoamento no modelo e depois avaliamos o do protótipo, todas as velocidades têm que aumentar ou diminuir na mesma proporção. A similaridade dinâmica nos diz que todas as forças de escoamento do modelo devem ser proporcionais às forças de escoamento do protótipo por um fator constante. Novamente, todas as forças em todos os pontos devem aumentar ou diminuir por um fator constante. Bom, o teorema Pi de Buckingham nos diz que o número mínimo de parâmetros adimensionais que teremos para caracterizar um problema, K, é igual a N, que é o número de variáveis ou de parâmetros que temos nesse problema, menos J, que será o número de dimensões básicas que precisamos
para expressar aquelas variáveis. E ele também nos diz que cada parâmetro pode ser dado como uma função dos outros parâmetros adimensionais. E agora vamos a um exemplo. Bom, o nosso problema consiste em determinar um conjunto de parâmetros adimensionais que caracterizem o escoamento em uma bomba centrífuga. Bom, o primeiro passo é listar as variáveis e parâmetros, que serão a potência da bomba, a vazão volumétrica, o diâmetro do rotor, a velocidade de rotação, a massa específica e a viscosidade do fluido. Em seguida, iremos listar as dimensões de cada variável. Novamente, é muito importante conhecer as unidades, sejam elas em SI ou não, porque isso irá facilitar com que você possa descobrir qual é a dimensão de cada parâmetro. Aqui temos uma lista de cada parâmetro, bem como suas respectivas dimensões básicas. O segundo passo é montar uma matriz, onde as colunas serão as variáveis, ou seja, os parâmetros, e as linhas serão representadas pelas dimensões básicas. O objetivo desse passo é que nós possamos verificar qual é o número mínimo de números adimensionais que teremos. E para isso, vamos tentar realizar uma eliminação, como o método de Gauss, para verificar se tem alguma linha nula nessa matriz. Bom, como vocês podem reparar, não é possível eliminar nenhuma linha, ou seja, torná-la nula. Então, percebemos que o número de parâmetros adimensionais é dado por k é igual a n menos j, onde n é o número de parâmetros, ou seja, 6, menos j, que vai ser o número de linhas não nulas da nossa matriz. Então, teremos 3 parâmetros adimensionais. Então, vamos selecionar um número k de variáveis que não possam formar um grupo adimensional entre si. No nosso caso, serão 3 variáveis. Eu escolhi o diâmetro, a velocidade de rotação e a massa específica. É importante que você verifique que nenhuma combinação entre essas variáveis, com qualquer expoente que seja, com qualquer relação que seja, irá formar um grupo adimensional. Em seguida, vamos escolher uma dentre as variáveis que sobraram para construir as relações adimensionais. Esse método é chamado de método das variáveis repetidas. Em seguida, selecionamos uma das variáveis que sobrou e vamos realizar o produto entre as variáveis escolhidas, como variáveis repetidas, e a variável que sobrou, para formar o nosso primeiro grupo adimensional. Nós vamos pegar cada uma das variáveis repetidas e elevar a um conjunto de expoentes. Diâmetro elevado a A, vezes ômega elevado a B, vezes a massa específica elevada a C, vezes a vazão volumétrica é igual. Aqui iremos substituir cada um dos parâmetros pela dimensão de cada um deles, que vão substituir dentre as chaves aqui. Em seguida, como queremos um parâmetro adimensional, temos que o produto entre essas variáveis, entre esses parâmetros repetidos e a que sobrou, tem que dar adimensional. Ou seja, no final das contas, queremos que o produto seja igual a m elevado a 0 vezes l elevado a 0 vezes t elevado a 0. Se fosse outras dimensões, também quereríamos que fosse igual a 0. Assim, basta montar um sistema linear, que é bem simples de ser resolvido, para encontrar o valor de cada expoente. E assim, depois de encontrar o valor de cada expoente, podemos construir nosso primeiro parâmetro adimensional. Em seguida, vamos achar o segundo parâmetro adimensional. O procedimento é o mesmo, que é pegar as variáveis repetidas, elevar ela a um conjunto de expoentes A, B e C, substituir cada parâmetro pelas respectivas dimensões, realizar o produto e montar o sistema linear. Depois de resolvido, basta substituir o valor de cada expoente. Encontramos no nosso segundo adimensional uma forma bem similar ao número de Reynolds, que consiste na massa específica vezes uma velocidade vezes um comprimento dividido pela viscosidade. Percebemos que no nosso parâmetro adimensional teríamos o inverso do número de Reynolds, porque temos a viscosidade dividido pela massa específica
vezes a velocidade de rotação vezes um comprimento, que vai ter dimensões de velocidade, que é comprimento por tempo, vezes um comprimento. E por fim, o nosso terceiro e último parâmetro adimensional, o procedimento é o mesmo. Selecionar a variável que sobrou, selecionar os parâmetros repetidos, levá-los a um conjunto de expoentes, substituir cada parâmetro pelas respectivas dimensões, montar o sistema linear e resolvê-lo. Em seguida, substituir o valor de cada expoente. Bom, agora vamos resolver um problema de similaridade. Nosso problema consiste em determinar qual será a velocidade que temos que proporcionar num túnel de vento para que haja a similaridade entre um modelo e um determinado protótipo. As nossas condições iniciais são uma velocidade de 50 milhas por hora, com o ar a uma temperatura de 25, porém o nosso experimento vai ser realizado a uma temperatura de 5 graus, e queremos descobrir qual é a velocidade que o túnel de vento deve ter nessas condições para que a similaridade entre o protótipo e o modelo possa ser preservada. Bom, os dados são os seguintes. Bom, basicamente, para que haja a similaridade, os parâmetros adimensionais do modelo têm que ser igual ao do protótipo. Isso significa que o valor do parâmetro adimensional para o modelo tem que ser o mesmo valor para o protótipo. Aqui iremos trabalhar com o número de Reynolds. Bom, temos a seguinte relação. Realizando algumas manipulações algébricas, chegamos que a velocidade no modelo, ou seja, no túnel de vento, é igual à velocidade do protótipo vezes a massa específica do ar nas condições do protótipo sobre a massa específica do ar nas condições do modelo vezes o comprimento do protótipo sobre o comprimento do modelo vezes a viscosidade do ar nas condições do modelo sobre a viscosidade do ar nas condições do protótipo. Como no enunciado não foi nos dada nenhuma informação a respeito dos comprimentos do modelo e do protótipo, nós vamos assumir que eles são iguais, portanto, eles se cancelam. Substituindo os valores, chegamos na seguinte resposta. Notem que aqui em cima não foi necessário expressar as unidades, porque como elas seriam as mesmas, iriam se cancelar, então não foi necessário. E chegamos à velocidade de 226 milhas por hora, que é a velocidade que devemos proporcionar no túnel de vento para que a similaridade entre o protótipo e o modelo possa ser preservada. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.